Questão 44. Mostrar que se limite de f de x quando x tende a A é igual a mais infinito e limite de g de x quando x tende a A é igual ao número c, né? Então, o limite da soma quando x tende a A também é igual a mais infinito. Não. Vamos ilustrar isso aqui, pessoal? Considere f de x igual a 1 sobre x ao quadrado, por exemplo, e g de x igual a x ao cubo mais 1, por exemplo. Observe que limite de f de x quando x tende a zero, isso vai dar mais infinito. Porque quando x tende a zero, o denominador se aproxima de zero por valores maiores do que zero, porque a gente tem aqui o quadrado. Então, o limite de f de x quando x tende a zero é mais infinito e limite de g de x quando x tende a zero, isso vai dar 1, né? Limite de f de x quando x tende a zero é mais infinito e o limite de g de x quando x tende a zero é igual a 1. Bem como tem aqui as hipóteses do teorema. Aí ele está dizendo que o limite da soma também é mais infinito, ou seja, que o limite quando x tende a zero de quem? De 1 sobre x ao quadrado mais x ao cubo mais 1, isso também é mais infinito. Ah, que bacana, né? É isso aí que ele quer dizer. Então tá, vamos à demonstração. Bom, o que a gente tem que mostrar, pessoal? O que a gente tem que mostrar aqui? Dado, estou pensando agora na definição de limite de f de x quando x tende a A igual a mais infinito. O que eu tenho que mostrar aqui? Dado, isso aqui que eu tenho que mostrar, dado m maior do que zero, existe um delta maior do que zero, tal que zero menor que módulo de x menos a, que é menor do que delta, implica em f de x mais g de x maior do que m. É isso que eu tenho que mostrar, né? Estou pensando na definição de limite. Limite de f de x mais g de x quando x tende a igual a mais infinito, significa que, dado um m maior que zero, eu tenho que exibir um delta maior que zero que cumpra essa condição aqui, ó. Zero menor que módulo de x menos a, que é menor do que delta, implica f de x mais g de x maior do que m. Pronto. Então, vamos ver como é que a gente faz isso, né? Vamos lá. Vamos à demonstração. Vamos colocar assim, seja m um real dado, ó, seja m maior do que zero, um real dado, seja m maior que zero, um real dado. Muito bem, agora eu já vou usar essa hipótese aqui, o limite de f de x quando x tende a A é igual a mais infinito. Então, olha só, como limite de f de x quando x tende a A é igual a mais infinito, significa o seguinte, o que isso quer dizer? Que limite de f de x quando x tende a A é igual a mais infinito? Significa que existe um delta 1, né? Significa que existe um delta 1 maior do que zero, tal que ocorre o seguinte, zero menor que módulo de x menos a menor do que delta 1, implica f de x maior do que m. Esse m aqui que eu estou considerando. Depois a gente melhora aqui se precisar somar uma constante ou subtrair uma constante aqui, não tem problema nenhum. Muito bem, muito bem. O que mais a gente tem? Agora eu vou usar a segunda hipótese, que é essa aqui, ó. Além disso, limite de g de x quando x tende a A é igual a c. Limite de g de x quando x tende a A é igual a c. O que isso significa? Vamos botar assim, como, né? Além disso, como limite de g de x quando x tende a A é igual a c, existe agora um delta 2, aqui estou considerando delta 1, agora eu vou considerar um delta 2 maior do que zero, tal que ocorre o seguinte, zero menor que módulo de x menos a,
que é menor do que Δ2, implica em que que módulo de g de x menos c menor do que 1, por exemplo. Do que 1, né? Do que 1. Pode ser qualquer epsilon, né? Aqui, na verdade, estou considerando o epsilon igual a 1, por exemplo, existe um Δ2 que satisfaz essa condição, tá? Bom, mas vamos escrever isso aqui um pouquinho diferente? Vamos escrever isso aqui um pouquinho diferente, olha. Isso é equivalente a escrever o quê? Estou pensando agora nas propriedades dos módulos. G de x menos, módulo de g de x menos c menor do que 1 significa menos 1 menor que g de x menos c, que é menor do que 1. Soma c a todos os membros dessa desigualdade, você vai obter c menos 1 menor do que g de x, que é menor do que c mais 1. Bom, então isso aqui é a mesma coisa que escrever isso, né? C menos 1 menor que g de x, que é menor do que c mais 1. Muito bem. Então, veja bem, eu tenho isso aqui e tenho isso aqui também, né? A fim de garantir que essas duas coisas ocorram ao mesmo tempo, a gente tem que tomar um mínimo entre Δ1 e Δ2, né? Eu quero que essas duas coisas ocorram ao mesmo tempo. Então, eu vou considerar um delta agora, o mínimo entre esses dois números, tá? Então, veja bem, escrevendo agora, tomando delta igual o mínimo entre Δ1 e Δ2, podemos escrever o quê? 0 menor que módulo de x menos a, que é menor do que delta, sendo delta o mínimo entre esses dois números. As duas condições aqui ocorrem ao mesmo tempo. Então, ocorre isso e ocorre isso aqui também, né? Ocorre isso e ocorre isso. Então, olha só, eu vou considerar f de x maior do que m e g de x maior do que c menos 1. Aqui está uma jogada bacana. Olha o que eu vou considerar. Eu vou considerar agora o f de x maior do que m e o g de x o que? Maior do que c menos 1. E aí eu vou somar as duas parcelas, né? Então, a fim de a gente obter um m, né? Um f de x mais g de x maior do que m, eu posso considerar aqui o f de x maior do que m mais 1 menos c. Então, aqui, ao invés de m, a gente considera m mais 1 menos c. Mais 1 menos c. M mais 1 menos c. Pronto. Tá? Além disso, pronto. Isso aqui eu posso fazer sem problema nenhum, né? Se o limite tende a infinito, então f de x maior do que m, maior que m mais 1, maior que m menos c, sem problema nenhum. Tá? Então, agora eu vou somar as duas parcelas. Aqui vai ficar f de x maior que m mais 1 menos c. Quando você somar as duas parcelas, você vai obter f de x mais g de x maior do que esse vai embora com esse vai embora maior do que m. Tá? Aí, que bacana. Então, tomando delta o mínimo entre esses dois números, podemos escrever 0 menor que módulo de x menor que delta, implica f de x mais g de x maior do que quem? M mais 1 menos c, mais c menos, aqui ó, mais c menos 1, essa parcela aqui, mais c menos 1. Tudo bem? Ou seja, isso implica f de x mais g de x maior do que m. Acabou, né? Acabou, né? F de x mais g de x maior do que m está dizendo que o limite da soma quando x tende a A é igual a mais infinito. Então, finalizando, isso mostra que limite de f de x mais g de x quando x tende a A é igual a mais infinito. Acabou. Item B, as mesmas hipóteses, né? Só que agora considerando C um número
maior do que zero, ser um número maior do que zero e mostrar agora que o limite do produto quando x tende a A é igual a mais infinito, se o C é um número maior do que zero. Bom, essa propriedade serve para justificar, entre outras coisas, por exemplo, que limite de raiz de x mais 4 sobre x ao quadrado, quando x tende a zero, isso dá mais infinito. Por quê? Olha, vamos pensar assim, ó. Vamos pensar em f de x como sendo 1 sobre x ao quadrado. Se f de x é igual a 1 sobre x ao quadrado, o que acontece com o limite de f de x quando x tende a zero? Vai dar mais infinito. Muito bem. Agora vamos pensar na função g de x como sendo raiz quadrada de x mais 4. Quanto dá limite de g de x quando x tende a zero? Vai dar raiz quadrada de 4, que é igual a 2, que é maior do que zero. Aí o teorema está dizendo que o limite do produto, ou seja, limite de f de x vezes g de x, quando x tende a zero, isso vai dar mais infinito. Agora, quem é f de x vezes g de x? Quando você multiplicar essas duas parcelas, você obtém isso. Ó. Limite, quando x tende a zero, de raiz quadrada de x mais 4 sobre x ao quadrado, isso é mais infinito. Tá? Só um exemplo para ilustrar. Então tá, novamente, o que eu tenho que fazer, pessoal? Pensando na definição de limite. Eu tenho que pensar no seguinte, dado um m maior do que zero, eu tenho que exibir um delta maior que zero, tal que zero menor que módulo de x menos a, que é menor do que delta, implica f de x vezes g de x maior do que m. É isso que eu tenho que mostrar, né? A definição, estou pensando na definição. Então tá, vamos às contas então? Vamos lá. Então, demonstração agora. Seja m maior que zero, um real dado. Então, seja m maior do que zero, um real dado. E o c a gente já sabe que é maior que zero. Tá, muito bem. Como limite de f de x, quando x tende a A é igual a mais infinito, o que isso significa? Significa que existe um Δ1, vamos chamar de Δ1 primeiro. Como isso acontece? Existe o quê? Existe um Δ1 tal que ocorre o seguinte, 0 menor que módulo de x menos a, que é menor do que Δ1, implica em f de x maior do que m. O que eu estou fazendo até agora? Pura e simplesmente estou usando a definição de limite de f de x quando x tende a igual a mais infinito. Se esse limite é mais infinito, considerando esse m aqui maior que zero, existe um Δ1 tal que 0 menor que x menos a, que menor que Δ1, implica f de x maior do que m. Muito bem, muito bem. Bom, olhamos para a primeira hipótese, né? Agora vou olhar para a segunda hipótese. Limite de g de x quando x tende a A igual a c. Então tá. Então, continuando aqui, ó. Além disso, como limite de g de x quando x tende a A, isso é igual a c, existe agora Δ2 maior do que zero, tal que 0 menor do que módulo de x menos a, que é menor do que Δ2, implica em que módulo de g de x menos c, menor do que o epsilon, né? O meu epsilon aqui, pessoal, vai ser c sobre 2. Vai ser c sobre 2, ó. C sobre 2. E esse c sobre 2 é um número positivo. Agora estou usando essa hipótese aqui, que o c é um número maior que zero. Se o c é um número maior do que zero, aqui está o c, aqui está o zero. O c sobre 2 também é um número maior do que zero. Então, eu posso tomar epsilon igual a c sobre 2, né?
na definição desse limite. Então, vai existir um ΔH maior que zero, tal que zero menor que módulo de x menos a menor do que ΔH, implica g de x menos c menor do que c sobre 2. Muito bem, muito bem. Bom, agora vamos escrever isso aqui um pouquinho diferente. Isso é equivalente a escrever o quê, hein? Pensando nas propriedades do módulo agora. Se g de x menos c é menor do que c sobre 2, significa que g de x menos c está variando de menos c sobre 2 até mais c sobre 2. Então, somando c a todos os menos aí dessa desigualdade, você vai obter menos c sobre 2 mais c, vai dar c sobre 2. Menor do que g de x, que é menor do que c sobre 2 mais c, vai dar 3c sobre 2. Então isso aqui é a mesma coisa que escrever c sobre 2 menor do que g de x, que é menor do que 3c sobre 2. Muito bem. Bom, agora veja bem, eu quero garantir que essas duas condições, vamos dizer, aconteçam ao mesmo tempo. Eu quero garantir que isso aqui aconteça, que isso aqui aconteça, e quero garantir que isso aqui também aconteça, daqui até aqui, né? Bom, isso aqui é válido para ΔH1, isso aqui é válido para ΔH2. Então, se eu considero o delta como sendo o menor desses dois números, ΔH1 e ΔH2, as duas coisas ao mesmo tempo vão ocorrer. Muito bem. Então, agora a gente faz assim, tomando delta igual ao mínimo entre ΔH1 e ΔH2, delta igual ao mínimo entre ΔH1 e ΔH2, podemos escrever o quê? Vamos lá. 0 menor que módulo de x menos a, que é menor do que delta, implica em quê? Devagarzinho para a gente entender. Vamos até fazer um rascunho aqui agora. Implica em quê? Implica que as duas coisas ocorrem agora, né? Implica que o f de x maior do que m, e implica também que o g de x, olha para cá agora, que o g de x é maior que c sobre 2. Que o g de x é maior do que o c sobre 2. Seria bom que, ao multiplicar essas duas parcelas, o f de x e o g de x, sobrasse só m aqui no segundo membro. Então aqui, vamos colocar f de x maior que m, 2m, né? 2m sobre c. Vamos mudar aqui para 2m sobre c. E isso não altera em nada, porque esse limite aqui vai para mais infinito, né? Se você considera m maior que zero ou 2m sobre c maior que zero, é a mesma coisa, né? Então, seja 2m sobre c maior que zero, um real dado, sem problema nenhum, tá? Então tá. Quando você considera esse delta aí, que é o mínimo entre esses dois, as duas coisas vão ocorrer, O f de x vai ser maior que 2m sobre c e o g de x vai ser maior que c sobre 2. Multiplicando, olha o que vai dar. Isso implica que f de x vezes g de x vai ser maior do que quem? 2m sobre c vezes c sobre 2, que é igual a m. Acabou. F de x vezes g de x maior do que m. Não era isso que eu precisava? Vamos ver se acabou mesmo? Por que acabou? Eu considerei um m maior que zero qualquer e exibi um delta. Qual é o delta? O mínimo entre esses dois que satisfaz essa condição. 0 menor que módulo de x menos a, que é menor do que delta, implica f de x vezes g de x maior do que m. Acabou. Pronto. Isso mostra que limite de f de x vezes g de x, quando x tende a A, isso é igual a mais infinito. Bom, o item C, mesma linha de raciocínio do item B, só que considerando agora o C um número negativo, né? Se o limite de f de x quando x tende a A é igual a mais infinito, e limite de g de x quando x tende a A é igual a C, só que C é um número negativo, o limite do produto é menos infinito. Bom, então o que eu tenho que mostrar primeiro? O que eu tenho que mostrar aqui? Dado um m menor do que zero, né? Olha isso que eu tenho que mostrar. Dado, agora m menor do que zero, existe um delta maior do que zero, tal que
0 menor que módulo de x menos a, que é menor do que delta, implica f de x vezes g de x menor do que esse m. F de x vezes g de x menor do que esse m. É isso que eu tenho que mostrar, né? Para mostrar que o limite é menos infinito. Estou pensando na definição, né? Significa que, dado um m negativo, existe um delta maior que zero, tal que 0 menor que módulo de x menos a, que é menor do que delta, implica o produto f de x vezes g de x menor do que esse m considerado. Muito bem, vamos às contas então, né? Demonstração. Novamente vou olhar para a primeira hipótese, né? Então, seja m menor do que zero, um real dado. Então, olhando aqui para a primeira hipótese, como limite de f de x, quando x tende a é igual a mais infinito, o que vai acontecer? Existe delta 1 maior do que zero, tal que ocorre o seguinte: 0 menor que módulo de x menos a, que é menor do que delta 1, implica f de x maior do que menos m. Opa, por que aqui é menos m, pessoal? Porque aqui o m considerado é negativo, né? E na definição de limite, né, quando x tende a igual a mais infinito, a gente tem que tomar um número positivo, dado um número positivo, já que m aqui é negativo, então aqui a gente tem que considerar um menos m. Atenção nos detalhes. Muito bem. Além disso, agora eu vou olhar para outra hipótese. Além disso, como limite de g de x, quando x tende a é igual a c, o que acontece? Existe também um delta 2, maior do que zero, tal que, vamos lá, vamos botar aqui embaixo, 0 menor do que módulo de x menos a, que é menor do que delta 2, implica módulo de g de x menos c, agora vem o pulo do gato. Módulo de g de x menos c menor do que menos c sobre 2. Opa, vamos entender esse negócio. Tem sentido eu tomar o epsilon aqui na definição desse limite como sendo menos c sobre 2? Tem sentido? Tem. Por que tem sentido? Porque se esse limite aqui existe, né? Então, dado um epsilon positivo qualquer, tendo em vista que o c é negativo, o menos c sobre 2 vai ser positivo. Então, tá tudo bem dentro da definição ali, né? Esse aqui é o nosso epsilon, que é um número positivo, tá? Bom, pessoal, vamos melhorar um pouquinho essa escrita aqui. Agora, eu vou pensar na seguinte propriedade, ó. Módulo de x menor do que a um número maior ou igual a zero, significa que o x está variando de menos a mais a, tá? Então, o que a gente tem aqui? Módulo de g de x menos c menor que menos c sobre 2. Significa que isso que está dentro do módulo está variando de menos isso até isso. Aí o menos isso vai dar c sobre 2, hein? C sobre 2. Atenção que aqui tem um sinalzinho de menos. C sobre 2 menor do que g de x menos c, que é menor do que menos c sobre 2. E agora a gente soma c a todos os membros aí, a fim de deixar o g de x sozinho. Aí vai ficar o quê? 3c sobre 2 menor do que g de x, que é menor do que c sobre 2. C sobre 2. Então, isso aqui é equivalente a escrever 3c sobre 2 menor do que g de x, que é menor do que c sobre 2. Muito bem, muito bem. Bacana isso aqui, hein? Muito bem. Agora eu quero garantir que essas duas condições ocorram ao mesmo tempo, ou seja, eu quero garantir que isso aqui ocorre e isso aqui também ocorre. O que a gente vai fazer mesmo? Tomar o delta como sendo o mínimo entre esses dois números, delta 1 e delta 2. Então, tomando delta igual ao mínimo entre delta 1 e delta 2, podemos escrever
escrever o quê? Devagarzinho para a gente entender. Ó, 0 menor que módulo de x menos a, que é menor do que delta, implica no seguinte. Bom, então vamos lá, vamos pensar aqui o que dá para a gente fazer aqui, pessoal. Vamos fazer um rascunho aqui. Aqui a gente tem g de x menor do que c sobre 2. Significa menos g de x é maior do que menos c sobre 2, né? Se g de x menor que c sobre 2, significa menos g de x maior que menos c sobre 2, né? Muito bem. Que mais? E o f de x, ele é maior do que menos m. Aí seria interessante o seguinte, quando eu multiplicar essas duas parcelas, sumir e sobrar apenas o m, né? Isso que é interessante, sobrar apenas o m. Então eu devo colocar aqui um 2 multiplicando, né? Um 2 multiplicando e um c dividindo. Tudo bem? Ó, só que agora tem um detalhe importantíssimo. Essa condição aqui da definição tem que ser f de x maior do que um número positivo. E observe, esse número aqui vai ser positivo? Não vai, né? Porque o m é negativo, o c também é negativo, com esse negativo aqui vai ficar negativo. Então vamos tirar isso aqui, ó. 2m sobre c. Ah, então volta aqui, ao invés de escrever menos m, vamos escrever 2m sobre c. 2m sobre c, que é um número positivo qualquer, né? Ó, 2m sobre c, por que é positivo? Porque o m é negativo e o c também é negativo. Então 2m sobre c é positivo e isso tá tudo tranquilo de acordo com a definição de limite de f de x quando x tende a igual a mais infinito. Então tá. O que a gente pode escrever agora? As duas coisas ocorrem, né? Então, significa que... Agora eu vou pensar no produto das duas coisas, né? Vai ficar f de x vezes g de x, vai ser f de x vezes menos, né? Menos g de x, né? Maior do que quem? 2m sobre c vezes o que a gente tinha ali? Menos c sobre 2. Menos c sobre 2, né? Que a gente tinha aqui, ó. G de x menor que c sobre 2, menos g de x maior que menos c sobre 2. Olha aí que bacana. Então, isso significa... Vou vir para cá agora, ó. Que f de x... Aqui vai ficar menos f de x vezes g de x, menos f de x vezes g de x. Aqui esse vai embora com esse com esse. Maior do que menos m. Multiplica por menos 1. F de x vezes g de x menor do que m. E aí acabou, né? Porque qual era o meu propósito? Dado um m menor do que zero, exibir um delta, tá aqui, que cumpre a condição f de x vezes g de x menor do que m para todo x nesse intervalo aqui. Tudo bem? Então isso mostra que limite de f de x vezes g de x, quando x tende a realmente é menos infinito. Questão bacana, né? Questão bacana. No caso em que o c é menor do que zero.